Bem-vindos ao canal Planejadamente, um espaço de divulgação da cultura do planejamento financeiro pessoal, ou seja, de finanças pessoais. O que já vimos até aqui? Sobre a importância de termos controle sobre as finanças pessoais, controle de orçamento familiar mensal, também como podemos investir de forma inteligente as reservas necessárias para as necessidades emergentes, para os objetivos e, finalmente, para a longevidade. Bom, se você está chegando agora a esse canal, convido para assistir os vídeos já disponíveis no canal Planejadamente. Se fizer sentido para você, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os próximos temas que abordaremos. A gravação é aberta a convidados e ocorre toda segunda-feira de cada mês. Então, agenda aí e se prepara aí para continuar nessa jornada com a gente. Então, vamos lá. Como garantir que eventos inesperados não atrapalhem a conquista dos objetivos desejados? Bom, enquanto você trabalha para alcançar e preservar a segurança financeira, muitos eventos indesejáveis que você não controla podem ocorrer. Ter um planejador fiduciário ao seu lado pode ajudar ajudar você a identificar, eliminar ou reduzir os riscos desses possíveis eventos. O que pode significar também que você venha assumir ou terceirizar esses riscos, conforme for o caso, né? Para isso, nós propomos, nessa jornada de conhecimentos, trazer luz sobre o pilar de riscos e responder a seguinte pergunta: seguros, qual a sua importância? Isso faremos juntamente com os nossos amigos de Mente Planejada, que vão acenar aí para vocês: Wander, Alexandre, Ricardo e também com o planejador fiduciário convidado especial, Carlos Caporal, especializado em cobertura de riscos no Brasil. Ele também é associado à FIDUC, assim como nós. Aproveito até para lembrar que a FIDUC é uma empresa cujo propósito é a sua liberdade financeira. E ela faz isso proporcionando acesso aos melhores investimentos com o acompanhamento de suas finanças pessoais. Se você quiser conhecer, basta procurar a pessoa que te convidou ou acessar o site sejafiduc.com.br. Lá você vai poder baixar o aplicativo e selecionar o planejador financeiro do seu conhecimento. Bom, se você está participando dessa gravação online, terá a possibilidade de colocar suas perguntas no chat e obter as respostas no final. Ou, caso esteja assistindo esse vídeo, coloque suas dúvidas ou sugestões de temas nos comentários. Preste atenção nesses casos práticos e questões que a gente vai trazer aqui hoje, apuradas pelos planejadores na sua experiência de atendimento no dia a dia. Pode ser que você se identifique em alguma dessas situações, ou se você vier a passar por essa situação, você já terá uma noção de como proceder. Bom, queria começar aqui com o nosso querido amigo Alexandre Santiago, trazer aqui um caso aqui como desafio aqui para o Carlos Caporal trazer um pouco da sua experiência. Alexandre, conta para nós aí um caso que você pôde apurar. Legal, pessoal, tudo bem aí? Eu quero compartilhar aqui com vocês, né, um perfil, né, de cliente que me abordou, né, sobre essa questão de seguros e assim, com dúvidas, né, com relação ao que seria importante para ele de seguros nesse momento, né, da trajetória dele financeira. Então, uma pessoa de 40 anos, né, um profissional autônomo, casado, com uma filha de 3 anos, e assim, quer saber que tipo de coberturas ele precisa, né? Hoje ele não tem reserva financeira, né, não tem investimento aí, não tem nenhuma reserva de emergência, mas na falta dele, né, Caporal, o que seria interessante, né? Que coberturas seriam importantes para ele, para dar tranquilidade para a família, né, para a esposa, para a educação da filha, né, no caso, se um pai desse, né, falta na família. Agradeço aí a sua presença. Obrigado, amigo.
Primeiro, quero agradecer o convite de vocês e poder participar desse canal do Planejadamente e dizer que é uma satisfação poder compartilhar isso com vocês. Vamos lá, então, Alexandre. Você me fez uma questão e colocou alguns pontos importantes, né? Que ele é casado, tem 40 anos, autônomo, tem uma filha de 3 anos e não tem reserva financeira, certo? Bom, uma pessoa que tem uma vida profissional autônoma, ele precisa se defender de alguns pontos, principalmente na perda da receita de renda. Isso é um ponto importante, porque uma pessoa autônoma nem sempre tem um FGTS, nem sempre que isso pode ajudar numa questão de uma doença grave, como um câncer, por exemplo, a pessoa pode levantar os recursos do FGTS, né? Um tratamento de doenças terminais é muito, muito interessante. Então, existem alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado. O primeiro deles seria defender a receita. Esse é o primeiro ponto. Vamos defender a renda de um profissional autônomo porque ele depende dele. Porque ele não tem uma empresa por trás que pode dar um suporte, talvez ele não tenha um plano de saúde que uma empresa, uma pessoa num formato profissional atuando como CLT teria talvez um plano de saúde, não? Então, primeira coisa, defender a receita dele. Então, a gente faz uma cobertura que defende a renda. Muitas vezes, essa cobertura é chamada de renda familiar. Ok? A gente geralmente calcula algo em torno de 10 anos a mais do necessário do filho sair da faculdade. Vamos dar um exemplo. A criança está em idade escolar, né? Quantos anos tem a criança? 3 anos. Então, vamos fazer o seguinte conto, olha que interessante. 3 anos. 3 anos para a pessoa terminar os estudos, nós estamos falando de aproximadamente 15, 16 anos pela frente, certo? Então, você coloca aí mais 10 anos. Ela teria mais 5 anos de faculdade e mais 5 anos para começar a ter condições de se manter e não depender mais do papai, certo? Então, para efeito de renda de uma criança que depende exclusivamente da receita do papai e é dependente 100% da receita, desta receita, então o pai tem que pelo menos superar aí entre 5 e 10 anos a receita, a manutenção da filha, do filho, do mais novinho, no momento em que ele termina a faculdade. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos falando de uma cobertura de renda de pelo menos, você coloca aí, ela tem 3 anos, 5 para terminar, dá 15, 5, daria 20, 25 anos para proteger a receita dele. E olha que interessante, 25 anos de idade, uma pessoa, 25 anos de prazo de cobertura só para renda, para uma pessoa de 40 anos, vai bater em que idade? 65. 65 anos. Então, e a idade média, né, dos brasileiros com filhos pequenininhos, dessa faixa etária, 3 aninhos, é mais ou menos essa idade. Tem 40 anos, é jovem, salvo aquelas situações em que a pessoa teve filho muito cedo, muito rápido, e aí vai precisar de uma cobertura mais extensa, claro, né? Mas, nesse caso, seria uma cobertura para renda de mais ou menos no prazo de 20, 25 anos de período. Agora, como calcular essa receita? Tem que olhar para as despesas dele. Tem que olhar para as despesas dele e ver se o casal quer proteger a despesa ou proteger a receita. Se ele quiser proteger a despesa, tem que calcular exatamente a despesa dele e colocar uma gordura aí de pelo menos uns R$ 1.500, caso ele precise de medicamento, caso ele precise de um tratamento mais específico, para não ficar muito em cima da linha, senão ele vai se enforcar financeiramente. Mesmo porque, nesse exemplo, não tem reserva. Vamos supor que ele tem uma despesa de 5 mil, 7 mil. Despesa. Então, vamos colocar aí pelo menos uns R$ 8.500 de proteção de renda por uns 20, 25 anos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, proteger a escola da filha. Faça o cálculo de todo o custo da escola, acrescentando uma média de 20% a mais a cada salto de série. Então, está no primeiro fundamental,
Quando terminar esse primeiro bloco, quando saltar para o fundamental, para o segundo fundamental, fundamental 2, bota mais 20% de custo. Aí vai para o ensino médio mais 20%. E na faculdade, fica a critério do casal o quanto que custaria mais ou menos, vamos dizer assim, R$ 2.000, uma mensalidade de uma faculdade para uma universidade de administração, algo do gênero, R$ 2.500, uma boa universidade. Tem custos menores. Eu prefiro errar um pouquinho pelo excesso, mas tem cursos com custos menores, tá? O segundo ponto. Terceiro ponto que eu prezaria na questão de um autônomo. Se ele ficar internado num hospital, ele não tem a receita, porque ele não está produzindo, ele é autônomo. Então, seria importante fazer uma proteção de internação hospitalar. Não tem nada a ver com o plano de saúde dele. E sim, os dias que ele estará internado, será coberto a receita que ele faria diariamente como um autônomo. Tem o objetivo de proteger a renda dele, e não a conta do hospital. Essa é chamada de cobertura de diária de internação hospitalar. Você pega uma pessoa com um salário X, divide por 30 dias e você cobre ela diariamente. Essa cobertura é interessante porque geralmente as seguradoras elas dão uma cobertura adicional, um custo de R$1, R$2 por mês, onde se por um acaso ele ficar internado numa UTI, você dobra o custo, você dobra o recebimento dessa receita. Okay? Então vamos supor um pai, só para facilitar as contas aqui, um pai que tenha uma receita de R$6.000 mensais, por exemplo, dando um exemplo, tá? R$6.000 mensais, você divide por 30 dias, seria algo em torno de R$200 por dia. Então você faz uma... de Covid, né, Caporal? É muito importante, né, esse tipo de questão, né? Não sei se está dentro do rol, né, para esse tipo de cobertura, mas muita gente está se internando, né, e os autônomos que pegarem, né, uma doença dessa poderiam estar sendo cobertos nesse tipo de questão, né, para excelente, ou até... excelente pergunta. Veja, a maioria das seguradoras tem algumas cláusulas de exclusões e pandemia é uma delas. Pandemia, endemia, essas coisas é uma delas. Mas tem duas seguradoras aqui, eu não quero citar o nome, com certeza vocês conhecem, são duas seguradoras no Brasil que já por força de contrato, já logo na assinatura, já cobre, já está descrito inclusive que já cobre o Covid. Tem um detalhe, tem uma carência de 90 dias. Todas as outras seguradoras não cobrem Covid, somente duas seguradoras aqui no Brasil cobrem o Covid. Tá? Nem as seguradoras internacionais cobrem Covid, nenhuma delas. Tá bom? A internação, o volume de pessoas internadas no planeta foi realmente assustador e aí não tem seguradora que aguente esse rojão. Mas aqui no Brasil nós temos duas que fazem essa cobertura de imediato. Ok? Então, é muito importante essa cobertura de área de internação hospitalar. Então, nós já cobrimos a receita, cobrimos a renda dele, cobrimos a escola dele, cobrimos ele internado como autônomo, perdendo a receita porque está internado no hospital. Falta, de fato, cobrir dois itens importantes agora. Um deles é a invalidez, que caso ele se machuque e ele fique inválido, ele, além de não ter mais a receita que tinha, ele passa a gerar mais despesas ainda. Porque uma pessoa incapacitada, inválida, custa dinheiro, custa caro e não é barato. Não é nada barato. Tá? Eu tenho exemplos na família, não é barato. É caro. Fora que você tem que ter alguém dando um suporte. Né? Porque você imagina se a... Você imagina, tem um detalhe importante nas questões das relações humanas, quando se fala em gestão de risco. Você imagina que a esposa dele vai virar enfermeira dele. A chance desse casamento acabar é enorme. Então, é importante ter a presença de um profissional
do lado. Claro que a esposa, a família estará dando suporte, com toda certeza, mas no dia a dia é extremamente importante que você tenha um profissional do lado neutro, uma terceira pessoa dando esse suporte, né? É muito importante. E uma cobertura de invalidez é uma cobertura barata, né? Uma cobertura cara. Uma pessoa de 40 anos, mais ou menos, uns 2 milhões de cobertura, daria o quê? Uns 130, 150 reais, não mais que isso. E depende da seguradora. Tem seguradora que na composição do seguro, ela consegue, quanto mais coberturas você vai incluindo, doenças, internações hospitalares, morte, etc., ele vai reduzindo os custos das composições que vêm junto. Então, você pode até, dependendo da maneira como compor, ficar até mais barato do que isso. Em termos de valores, não dá muito para dizer quanto custaria um seguro uma pessoa dessa idade, porque tem um terceiro fator que, além da idade e o prazo de cobertura, né, nós vamos transferir o risco que está nesse momento no colo da família, nós vamos transferir para a seguradora. Nessa transferência de risco, a seguradora quer fazer uma análise, mas peraí, eu quero saber que risco é esse que eu estou assumindo. E geralmente eles fazem uma análise de saúde, uma análise de esportes de aventura. Você imagina se esse profissional de 40 anos, pai de uma criança de 3 anos, se ele salta de paraquedas todo fim de semana, se ele gosta de bater foto de tubarão, né? Você imagina? Então. Eu posso botar uma pimentinha aqui, Caporal? Claro, vamos lá. Então, a questão que você está falando de invalidez, né? Quer dizer, tem vários agravantes aí na hora de você precificar um seguro, né? Mas aqui, partindo para uma derivativa disso aí, quer dizer, uma consequência, talvez, é aquele conceito de invalidez e de incapacidade. Isso é a mesma coisa ou não? Olha, a incapacidade, ela pode ser temporária. Agora, a invalidez, não. Geralmente a invalidez... E aí tem que ficar atento, né, na hora de fazer a cobertura desse risco, porque você acha que você está cobrindo lá a invalidez. Às vezes você está preocupado em contratar um seguro, está preocupado com o preço dele, mas não está preocupado se ele está sendo completo. Ou seja, nessa questão de conceito de invalidez ou incapacidade, ele pode estar diante de uma situação que ele é classificado como incapaz e não ter a cobertura do que ele contratou. Invalidez. Exatamente. Então existem 2 tipos de invalidez hoje no mercado, né? O que a gente chama de invalidez total e a parcial. Eu vou dar um exemplo de invalidez parcial. A perda de um olho. Tá? Parece bobo, mas um forno de micro-ondas provoca uma explosão. Se você bobear ali, você perde o olho. Uma coisa bem... Geralmente, esses acidentes são acidentes geralmente domésticos. Tá? E o índice tapetinho de banheiro é o maior criminoso que existe em acidente doméstico. É tapetinho de banheiro. Falando sério? Estou falando sério, principalmente em idoso. Ele tropeça no tapete e a testa vai na pia. Não tem como escapar. Caporal, o próprio banho do idoso é um risco muito grande, né? Porque ele tem um problema de equilíbrio ali. Mas eu diria que não só idoso, qualquer um pode escorregar dentro de um box, bater a cabeça e sei lá. Gente, é coisa boba, sabe? O pai foi subir no pé de manga, escorregou, caiu do pé de manga. O tombo foi cinematográfico. Adivinha o que aconteceu com ele? Cadeira de roda para o papai. Foi pegar manga para o filho. Que coisa, hein? Assim, são coisas do dia. A gente acha que invalidez é algo assim, nossa, que horror. Pô, caiu uma pedra na cabeça dele naquele exato momento ele estava passando debaixo do poste. Não é assim. É muito mais simples do que isso. Caporal, mas uma lenda aí que se você pegar o livro das seguradoras e olhar os casos que tem lá, tem as coisas mais distintas possíveis, né? Tem um profissional dentro da seguradora que é o que avaliza, né? Que é o que vai dizer assim para o departamento financeiro da seguradora
que, olha, vamos comprar esse risco, podemos aceitar esse risco. E qual é o papel da seguradora? É esse mesmo, né? É vender a apólice, é comprar o risco em troca de um prêmio. Ela vai fazer um cálculo de risco e vai dizer, olha, você oferece um risco muito pequeno, eu compro esse seu risco por X reais mensais. É isso que uma seguradora está fazendo. Basicamente é isso. E é esse o papel da seguradora. É para isso que ela existe. Mas mais importante do que proteger um carro, do que proteger uma casa num incêndio, do que proteger uma casa num vazamento, que vai dar vazamento no vizinho de baixo, vai estourar a placa do elevador, porque vazou a água e destruiu a placa do elevador, que custa R$80 mil. É bem isso. Então, tem seguradora para cobrir esses tipos de cobertura, bem específico. Mas numa vida, a vida não se mensura a valor. Diferente de um elevador que a placa custa 80 mil. Uma vida não se mensura a valor. Né? Não tem nem como calcular o valor emocional de uma invalidez, o valor emocional da perda de um papai. Não se calcula isso que vai acontecer. Então, aí existe um último item que eu queria falar para você, que é o que a gente chama de cobertura. Quais são as coberturas que são consideradas, além de proteger a renda? Internação no hospital, quando ele perde a receita no caso de um autônomo. Uma invalidez, cobrir a escola da criança. O último item que eu chamo são as coberturas que eu chamo de coberturas vitalícias. Aquela que esse papai vai carregar enquanto ele estiver vivo, trabalhando e produzindo. Quais são essas coberturas vitalícias? O primeiro delas é o inventário. Quanto custa o inventário? Aí entra a questão da sucessão do patrimônio. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quanto custa um funeral? E está aí um assunto chato demais para discutir numa hora como essa. Imagina o papai faleceu, no tapetinho do banheiro, enfiou a testa na pia, e aí você vai discutir quanto custa o funeral. Meu Deus do céu, se vai flor, se não vai flor. Olha, não tem coisa mais desagradável. Então, sabe quanto custa uma cobertura para essa? Menos de R$10. Não custa um refrigerante. E você é o barato que sai caro, né? É um barato que sai caro emocionalmente para qualquer cidadão, para qualquer família. Você tira do colo da família essa questão emocional. Por menos de R$10, você deixa a companhia, que é especializadíssima nisso, mega especializada nisso, fazer todo o evento, ok? E a família não se preocupa com nada, nem com documentação de cartório, certidões, nada disso. A companhia faz tudo. E custa menos de R$10, tá? E é muito simples. Você pode escolher, eu estou falando assim, menos de R$10, uma assistência para isso, boa, viu? Muito boa. Tá? Vai sobrar dinheiro. Não vai usar tudo, não. Vai sobrar recurso. Tá? Vamos lá, Vander, manda. Vamos lá. Caporal, bom, você já trouxe bastante coisa aqui, né? Você foi responder o Alexandre, eu já estava pensando no meu caso, eu falei assim, nossa, o Caporal já respondeu a maior parte do meu caso, assim, dos clientes que eu vejo. Mas aí eu pensei em uma coisinha aqui, eu vou adicionar uma pimentinha nesse caso aí que o Alexandre trouxe. Vamos lá. Eu converso com bastante profissionais que são autônomos, né? E eu já presenciei casos de profissionais que são autônomos e que são profissionais que muitas vezes não têm filhos, mas gostam de esportes radicais e, acrescentando, ainda atuam em profissões em que, se a pessoa comete erro, isso poderia gerar um impacto enorme na sua vida. Então, minha pergunta para você é, vamos pegar um engenheiro que assina uma obra de um prédio comercial por conta e que não tem filho, mas tem uma grande responsabilidade e ainda gosta de praticar esportes radicais. O que você pode trazer de recomendação desse caso? Para esse profissional, existe um seguro chamado de responsabilidade civil, né? É um chamado seguro de RC. É um seguro muito bom. Existem várias companhias que trabalham com RC, aí
Aí é uma questão de olhar para o profissional que vai dar esse suporte, né? E, no caso, você escolher quais são as seguradoras disponíveis. Tem várias que trabalham com RC, praticamente todas elas. Tá? E isso é muito importante porque não só por uma questão de assinar uma obra, por exemplo, de uma ponte que não sei quantos anos depois a ponte cai, né, como já aconteceu aqui em São Paulo, como o fato de um diretor financeiro, por exemplo, proceder com uma operação ali que não dá muito certo e provoca um rombo financeiro na empresa que, na verdade, ele cometeu uma falha da atividade dele. Então, tem que ter uma cobertura de responsabilidade civil, né? E tem muitas seguradoras que dão esse suporte. E no caso desse que você falou de pessoas de esportes, de aventura, existe também o chamado de seguros que tem uma certa elasticidade na hora de fazer uma análise de risco. Aquele profissional que você comentou, que tem um livro no colo, que sabe dos acidentes que acontecem, etc. Todas as seguradoras têm o seu departamento de underwriting, né? E esse profissional, o underwriter, é o profissional que vai fazer ele vai subscrever, ele vai concordar com essa transferência de risco. Então, o corretor especializado nesse assunto vai transferir o risco deste cliente para a seguradora. O underwriter vai fazer uma análise, vai fazer exames de saúde, vai solicitar a presença de um médico, vai fazer uma entrevista médica, às vezes por telefone, às vezes pessoalmente, e esse cliente vai contar toda a história dele, dando um foco mais importante nos últimos 5 anos. Okay? A menos que ele tenha tido uma questão de doença mais séria, aí ele vai passar desses 5 anos. Eu tive um tumor que foi tirado há 7 anos, 8 anos atrás, um tumor intestinal, está aqui os exames, tudo, e a seguradora vai ver se cobre o risco ou não. E nesses casos de esporte de aventura, ela vai, como é que a gente fala? Vai fazer um ajuste no custo, porque a maioria das seguradoras hoje, elas trabalham, a maioria delas, tá? Trabalham com uma gama de linha de produtos muito extensa, muito longa. E tem uma linha chamada de prêmio nivelado, mais ou menos assim. Você não tem a idade que eu tenho. Eu tenho 54, apesar dessa cara de bebê, né? Você tem muito menos. Há controvérsias. O que uma maquiagem não faz, né, minha gente? Então, você com certeza tem muito menos. Qual é a probabilidade de eu ter um problema de saúde se comparado com a tua idade? O risco é maior. Né? Então, o custo, de acordo com a análise de risco para a minha idade versus a sua idade, é diferente. Agora, vamos imaginar que nós temos a mesma idade. Eu não pratico esportes de aventura. E você salta de paraquedas todo fim de semana. Ok? Maravilha. Nós sabemos que, estatisticamente, acidentes de paraquedas são muito raros. As seguradoras já sabem disso. Tem paraquedas reserva, tem paraquedas de emergência, você geralmente não salta sozinho, você salta em dupla, se o seu paraquedas não abrir, o cara da dupla desce para te pegar. Você, entendeu? Você faz uma série de movimentos no ar para reduzir tua queda, para dar tempo do cara chegar e travar no cinto dele. Então, tem muita coisa. Você nunca salta sozinho. Você geralmente salta em dupla no mínimo. É o mesmo que mergulho. Mergulho você não faz sozinho. Você geralmente faz em dupla. Em dupla. Né? Exatamente por questões de segurança. E a chance de ter um problema nesses tipos de esportes são pequenas, mas existem. Existem. Pelo fato, comparado comigo, qual é a probabilidade de você que salta de paraquedas e eu não sofrer um acidente? Eu não salto. Você salta. Mas o risco é pequeno. Né? Mas você salta, eu não salto. Eu não tenho risco nenhum com relação a isso. Você oferece um risco diferente. Então, o custo do seu seguro... Se eu for aquele 0,0001%, né? O custo do seu seguro vai ficar um pouquinho maior mensalmente. Em vez de custar R$100, vai custar 105, 110, dependendo do risco que você oferece. Se você somar vários esportes, salto de paraquedas, bato foto de tubarão, corro de kart,
e ainda tenho hipertensão, opa, agora tem pressão alta, então o risco vai aumentando, é como se fosse uma pontuação. Tem um filme, inclusive, muito engraçado, com o Adler Sandler, se não me engano, aquele que fez Uma Noite no Museu. Ele faz um filme sobre seguro, e o filme chama Quem Quer Ficar com Polly, com a Jennifer Aniston. Tá? Vocês conhecem a Jennifer Aniston, que fez o Friends. E ele é o underwriter de uma seguradora. E o empresário, o dono da seguradora, está num marketing muito forte para proteger esse empresário, que é um cara muito famoso, bastante popular, e se a seguradora conseguir proteger, isso vai alavancar os negócios, proteger esse cara, etc. É muito importante para a seguradora. E esse presidente está em cima do Adam Sandler, né, para pedir que ele aprove essa apólice. Então, o que ele faz? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu não conheço esse maluco, ele é um empresário maluco, totalmente maluco, que ama esportes radicais. Deixa eu vou passar uns dias com ele no final de semana. E ele vai. Fala, me encontra comigo no topo do prédio, não sei o quê. Ele liga pro cara, o cara convida ele para encontrar com ele no topo do prédio. Eu sabia que esse cara era maluco, né? Me encontrar no topo do prédio, o que esse cara quer falar comigo? Bom, como o presidente mandou, eu vou. E ele foi. O cara passa a mão no braço dele, então, não sei o quê, como é que está? Vamos fazer o seguro, olha, aumenta a minha porta, não sei o quê. De repente ele pula do prédio. E abre o paraquedas, que abre meio esquisito. E o cara se arrebenta na árvore, lá embaixo na avenida. E o Adler Sandler olhando isso lá em cima do prédio. Esse cara é maluco, meu. Como é que eu vou fazer seguro desse homem? Aí no outro final de semana ele convida. Um pouco maior, né? No outro final de semana ele convida para passear de veleiro. Não, eu tô acostumado a passear de veleiro. O cara entra no meio de uma tempestade, ele consegue afundar o veleiro no meio da tempestade. Eles são resgatados pela Marinha Americana. Ou seja, tudo errado para não proteger o cara. No final das contas, o filme vai desenrolando, ele acaba fazendo o seguro dele. Mas é muito engraçado, e o underwriter vive isso todos os dias. Tem que olhar tudo isso que você está falando, né? E esse cliente aí, nesse caso, tem que olhar qual é o tipo de esporte que ele oferece, se o equipamento dele é um equipamento de fábrica, se não sofreu alteração, se ele usa equipamento... Até equipamento é olhado? Tudo. Sabe por quê? Legal. Sabe, imagine que nós aqui nessa tela somos um grupo de pessoas que somos clientes da mesma seguradora, tá? E a Cris quer entrar como cliente desta seguradora. E todo mundo coloca dinheiro mensalmente na mesma sacola da seguradora, ok? Imagine que a Cris quer entrar como cliente e ela diz para a gente, olha, eu salto de cavalo todo final de semana, meu cavalo tem 3 metros de altura. É o caso dela. Meu cavalo tem 3 metros de altura, né? Eu faço hipismo, eu salto mesmo, ok? Obstáculos, isso, aquilo, outro. Legal. Tem risco? Claro que tem risco. Não tem a menor dúvida. O que a seguradora vai fazer? A seguradora vai olhar para ela e vai falar assim, olha, deixa eu fazer uma análise de risco, porque eu quero saber qual que é a probabilidade que você oferece de ter que usar o dinheiro dessa sacola mais rápido que essa turma aqui que já é minha cliente. Eles chamam de prêmio nivelado isso. Eles tentam ajustar os custos para deixar o negócio igualitário, em termos de custo, chamado, que eles chamam de equilíbrio técnico atuarial. É um nome bonito para dizer o que eu preciso de recurso e o que eu vou precisar para defender essa turma que já é cliente aqui. Eu vou te cobrar um pouco mais. É mais ou menos isso. As seguradoras cobrem, isso é que é o mais legal. Antes não cobria, antigamente não tinha cobertura, hoje tem. Caporal, vamos aqui para o terceiro case que o Ricardo vai trazer para nós, né? Para a gente poder dar aqui um espaço para a Cris também compartilhar um pouco da visão aí das coberturas internacionais. E aí, Ricardo, qual que é o seu caso? É o seu caso, Ricardo, que você está trazendo? É quase o meu caso, mas vamos lá, Caporal. Eu vou colocar só um fator aqui diferenciado, porque você já adiantou, os assuntos eram mais ou menos próximos, né, os casos. Vou colocar uma diferenciação aqui para dar um item novo no assunto aí, tá? Aí seria o caso de uma senhora já com
mais idade, 50, 55 anos, um casal que nunca se preocupou muito com risco, com seguro, tudo mais, tem 3 filhos, só que agora já está ficando numa idade mais avançada, né? E não tem ainda um patrimônio muito grande para ter uma reserva financeira e tal, e eles se resolvem, então, que vão começar a se proteger a partir de agora. Esse casal te procura e fala, bom, pelo fato da gente ter uma idade mais avançada, como que as seguradoras veem esse caso? Seria um seguro sênior, alguma coisa assim? Como é que funciona isso? Segue o mesmo raciocínio dos outros. Tem pessoas de 30 anos que têm uma péssima condição de saúde e tem pessoas de 60 anos que literalmente são sarados. E quando apresentam os exames de saúde, aquela turma de 30 anos toma uma surra dos vovô de 60. Né? Que nem posso chamar de vovô hoje em dia. Né? Então, é verdade. Então, isso é muito comum acontecer, ainda mais uma geração. Se você pegar a última geração aí, né, da nossa, por exemplo, que tem lá os seus 30 anos, uma geração anterior à nossa, seus 25 anos, é uma geração que a gente chamava de geração carpete, lembra? Aquela geração que ficava jogando videogame e vendo desenho na televisão, deitadinho no carpete. Essa geração é mais sedentária. Não é a geração de iPad na mão, que ainda é pior, né? A geração que fica arrumando atestado médico para não fazer aula de educação física na escola. É ainda pior essa geração. É uma geração, uma segunda geração que vem aí, mais novinhos. Então, para essa turma de 50 a 55 anos, a gente segue o mesmo raciocínio. Vamos fazer uma análise de risco, vamos saber quais são as condições de saúde, provavelmente, pela idade, as seguradoras já vão iniciar, independente do capital segurado, já vão querer iniciar uma análise de saúde, um exame de sangue, uma entrevista médica, o que é muito comum para a maioria dos seguros, muito comum. Ok? E, em seguida, o que eu aconselharia é, se a receita está bem apertada, eu iria para seguros temporários, com prazos definidos. O nome já diz, temporário, né? A cobertura tem um prazo já definido. O que eu colocaria na mesa? Eu colocaria, nesses casos de seguro temporário, eu colocaria o custo de um falecimento, somaria o custo de um falecimento, o custo de um inventário, calculando as transmissões de bens, os impostos envolvidos, né? No caso de um falecimento. Então, seria o funeral, falecimento, dívidas que essa família tenha, para não deixar a dívida no colo de ninguém. Colocaria também, por exemplo, a manutenção do custo até os filhos se tornarem independentes. Eu poderia fazer isso de forma dupla. Coloco na base coberturas vitalícias, como funeral e inventário, por exemplo, e como cobertura um outro tijolinho em cima do outro ali, uma cobertura temporária, dando um foco maior numa escola, numa universidade, numa tentativa de manter a receita desta família. Mas, pelo que eu vi na sua pergunta que você me mandou, ele parece que viaja muito, né? Você falou, o marido viaja bastante. Não é isso? Sim. Então, nesse caso de viagem, eu trataria um adicional, e aí bastante mais elevado, de invalidez e morte por acidente. A morte por acidente é uma cobertura pequena, uma cobertura de custo baixo, mas eu daria também mais, se eu tivesse que dar peso para invalidez, peso para morte e um pouco menos peso para uma cobertura adicional de morte por acidente. Por quê? Imagine que essa pessoa viaja muito, chega de madrugada, morrendo de sono, perde o controle do carro e enfia o carro na garagem, na esquina, perde o controle e enfia o carro na garagem de uma casa, rebenta a casa. O teto da garagem cai em cima dele, no acidente ele morre na hora e destruiu a garagem do cara que ele entrou com o carro. Uma morte por acidente. Quem vai pagar o conserto dessa garagem? Então, aí entra, além das coberturas de morte que já estavam calculadas, vem o adicional por morte por acidente. Exatamente essa cobertura que vai consertar a garagem do cara que
né, foi vítima desse acidente também. O Caporal, agora mais um detalhe. Para seguradoras no mercado nacional, existe alguma idade que é proibitiva de se fazer seguro? Por exemplo, eu tenho 75 anos, a seguradora já não aceita mais por regra de contratual, alguma coisa assim? Ou só o seguro acaba sendo caro? Boa pergunta. Geralmente, as pessoas que podem contratar seguro estão entre 14 anos e 70, 75 anos. A média é isso. Mas existem coberturas especiais para pessoas com mais idade. E também existem coberturas especiais com menos idade. Por exemplo, eu tive 2 casos bem interessantes, dos 2 extremos. Tá? Um, onde um cliente de 72 anos precisava da cobertura. E foi difícil de encontrar, mas achei 2 seguradoras que estavam dispostas a cobrir de forma tradicional com uma das linhas de seus produtos. E ele optou por uma seguradora e fechou o seguro, então foi tranquilo. Nem todas vão dar essa cobertura, vai ter 70 anos, 75 no máximo. Tá? E eu tive um outro caso, que foi um dos casos mais difíceis que eu atuei, mas de maior sucesso que eu tive na minha história até hoje com seguros. A história de como é que eu vou colocar aqui? A história de uma família onde o pai era dono de uma fábrica de biscoitos em São Paulo, bastante famosa, não vou citar o nome aqui. E esse pai, casado, né, há muitos anos, 30 anos casado, 20 e tantos anos, quase 30 casado, com 3 filhos, desenvolve um câncer praticamente fatal. Esse pai vai para o hospital e o caso dele vai piorando. Os filhos têm que assumir a fábrica, têm que assumir a empresa. E o pai falece. Muito bem. Eu recebi o telefonema do filho, que era o mais velho dos 3, bastante preocupado com a situação, porque precisava de ajuda com isso. Eu falei, mas o papai já faleceu. Mas o caso é mais complexo. Vem aqui na empresa que eu quero conversar com você. Resumindo a história. O pai teve um relacionamento extraconjugal e teve um filho. Esse filho nasceu, irmão dos rapazes, tá? Herdeiro direto da empresa, e ele ainda piorou o negócio. Ele passou as ações majoritárias dele para esse filho pequeno. Meu Deus do céu. Como que nós vamos resolver isso? Muito bem. A mãe não sabia o que fazer, o filho com 2 anos de idade, né? Já era filho quando então o pai também da criança havia falecido. Ninguém sabia desse filho nessa brincadeira. Meu Deus do céu, olha que confusão, né? E aí, era essa história de filme, né? E aí eu fui chamado para tentar resolver. Quando uma criança tem 2 anos de idade, como é que você vai fazer um seguro de uma criança de 2 anos de idade? Aqui no Brasil, tem pai e mãe que joga a criança pela janela. Não dá. Lamentavelmente, né, Cris? Não tem como. Nós estamos num país que ainda tem muito que crescer. Essa é a verdade. Então, não existe uma regra assim na legislação para cobrir uma criança de 2 anos de idade. Vamos fazer um seguro. Como nós vamos fazer o seguro? Porque a mãe bate na porta do escritório dos filhos, né, do ex-falecido, e pede a parte dela da fábrica, porque pertence ao filho que é majoritário. Ele passou as ações para o filho menor, que tinha acabado de nascer. Você imagina a confusão que isso gerou na família. Pela lei de sucessão, Rogério Saltes, por favor, me corrija se eu estiver errado, são 90 dias que você tem para transferir as cotas para o seu sucessor. E você tem que fazer a transferência desse patrimônio, tanto da pessoa física quanto da jurídica. A empresa varia 700 milhões. Tem noção do tamanho da confusão? Nossa, Caporal, para a gente respeitar o tempo nosso, eu vou aqui dar uma live só essa história aí, né? Se a gente for seguir em frente, vou aqui dar uma. Mas tem seguradora, só para te dizer, tem seguradora sim que faz a cobertura de pessoas com menos de 14 anos, como tem aquelas que fazem mais de 70 anos.
No planejamento financeiro, na verdade, a gente, só para introduzir aqui também essa parte internacional, qual que é a ideia sempre do planejador financeiro? Olhar à frente, né, para não chegar em situações insustentáveis, que aconteça o evento que todo o planejamento vem abaixo, né? Como é que você cobre essas situações? Então, a gente viu aqui 3 casos diversos, em 3 momentos diferentes, para profissionais diferentes, e aqui a gente, mais uma vez aí, Cris, obrigado, já mencionei no começo que você também é associada da Fiduc aqui, né? E especializada como planejadora financeira em coberturas de riscos internacionais, né? Assim como o Caporal é especializado em coberturas de riscos locais. E aí a gente trazer algumas questões assim, por que eu faria o seguro internacional? Eu não consigo cobrir todos os riscos locais. Então, trazendo a primeira questão, a gente conhece aí, quando fala de seguro internacional, vou viajar para o exterior, fazer uma viagem, né? Corriqueiramente, as pessoas têm uma cobertura no cartão de crédito ou na hora de comprar uma passagem já oferece ali um seguro de viagem, né? Mas eu queria perguntar para você, o que você pode trazer aqui de diferente para nós com a tua experiência? Boa noite, todo mundo. Acho assim, essa parte complementa bastante coisa que o Caporal comentou, que dependendo das necessidades da pessoa, da família, e nesse mundo globalizado que a gente está hoje, muitas vezes acaba ficando mais interessante a contratação do internacional. Inclusive o Caporal comentou aí de idade. Lá fora você tem seguradoras que você pode contratar um seguro até 90 anos de idade. Então, dependendo da situação, eles acabam sendo muito complementares. Mas voltando aí para o viagem, Rogério, isso é uma coisa que é comum as pessoas negligenciarem. Então, por exemplo, uma cliente que ela foi com o marido pedalar na França. Ela caiu da bicicleta, estraçalhou o ombro, fratura exposta, teve que fazer uma cirurgia, deu um pouco de complicação, ficou internada. E aí, a cobertura que você tem no cartão de crédito, coisa assim, de repente cobre esses gastos? Então, assim, quanto pode custar essa brincadeira, dependendo da gravidade da situação? Então, assim, é interessante sim ter um seguro. E você hoje tem muitos países, principalmente na Europa, pelo Tratado de Schengen, que eles exigem que quando a gente entra na imigração, você tem que provar que você tem um seguro de viagem, de saúde, né? No valor de 30 mil euros ou equivalente. Então, isso hoje é uma exigência, inclusive, tá? E aí, assim, já emendando um pouco o que a gente estava conversando anteriormente, muitas vezes, em vez de ter só o seguro viagem, as pessoas estão começando a mais e mais ter um seguro saúde internacional. Então, em vez de eu fazer só para viajar, eu acabo tendo um seguro saúde. Porque, de modo geral, assim, ele tem a cobertura mundial. E como o Caporal está falando, de repente você tem alguém que estuda fora. Então, você tem uma família, por exemplo, uma família que um filho estuda no exterior. O outro filho, a filha está fazendo vestibular para estudar lá fora. Eles têm o hábito de viajar nas férias, de esquiar. Aí o pai chega e fala, bom, o que eu posso fazer para que, se acontecer alguma coisa, tá todo mundo protegido, com acesso aos melhores especialistas, se precisar. Então, num caso desse, tem gente para tudo que é lado, às vezes é mais interessante você ter o seguro saúde internacional, porque aí você está coberto para todas as situações. Tá? Acho que assim, uma coisa que... Bom, maravilha. Acho que aí é uma observação, uma experiência, uma dica muito importante, né? Até também compartilhando aqui, hoje não é raro famílias que têm propriedades no exterior, né? E precisam talvez ficar um pouco mais tempo. Lembrar que alguns seguros contratados aqui têm uma limitação de cobertura, né? Exatamente. Na saúde, na viagem, etc. Então, por isso também é importante a gente saber que tem essas alternativas. Tem um outro caso aqui interessante, né, Cris, de um profissional que precisava de uma cobertura aqui,
que, na verdade, por questão de valor, a pólice ele não conseguia, né? Então, as limitações, às vezes, de idade, né? Ou muito idade, ou pouca idade, mas tem as limitações de coberturas, né? Você podia comentar um pouco esse caso para a gente? Nossa, gente, esse caso foi um caso bem interessante. É uma pessoa que ele tinha 3 seguros nacionais de valor alto, filhos pequenos, e ele sofreu uma ameaça. E ele ficou muito preocupado, porque o pai dele já tinha sofrido uma ameaça lá atrás, advogado, estava juiz inclusive, e esse pai dele teve ameaça e acabou levando um tiro. E essa pessoa ficou paraplégica. Então o filho dele sempre teve seguro. Quando ele foi ameaçado, ele ficou muito preocupado e foi atrás das seguradoras para aumentar a cobertura. Ele tinha de 3 seguradoras aqui no Brasil e as 3 negaram. Aí ele foi atrás de outras instituições, outras seguradoras para comprar mais seguro. Novamente negado. E não dava um porquê. E aí acabamos indo atrás de um internacional para ele. Para ele realmente... No fim foi tudo certo, não aconteceu nada, tá todo mundo bem até hoje. Mas foram momentos tensos, vamos dizer assim. Bom, E inclusive... Então... Oi? Não, pode falar. E até, Rogério, tem esse caso, mas voltando àquela família que a gente estava falando lá do Seguro Saúde, né, de filho estudando no exterior e outro querendo prestar o vestibular, entrando nessa linha a gente já falando de seguro de vida, essa mesma pessoa, esse mesmo pai chegou para mim que, de modo geral, qual é a maior preocupação ou vontade que as pessoas têm em relação aos seus filhos? Da educação. Né, assim, que pelo menos os filhos terminem uma boa educação. E com o mundo globalizado, como a gente falou, mais e mais pessoas estudam fora, as crianças querem estudar fora. Então esse mesmo pai, da parte do Seguro Saúde, ele falou, bom, o que eu posso fazer que eu quero garantir que meus filhos vão estudar fora e vão completar a faculdade, se acontecer alguma coisa comigo. Então nesse caso também fizemos um seguro internacional, porque eles têm propriedade lá fora, que nem você falou, tá? E aí era uma maneira dele garantir o estudo, principalmente dada a moeda forte. Porque lá fora a faculdade é cara, você já sabe quanto vai custar, e dependendo do momento, e nem agora a gente está com um câmbio desse jeito, então foi uma maneira que a gente encontrou de deixar tudo tranquilo, vamos dizer assim. E aí tem aqueles casos um pouco mais complicados, né? Porque aqui a gente está tentando fazer uma abordagem bastante completa aí da visão do risco no planejamento financeiro, do que falta para manter a família, manter o estudo, ou a pessoa numa situação de invalidez ou de incapacidade, né? E alternativas que não encontramos aqui uma cobertura satisfatória. Mas tem outras situações que difícil você, às vezes, prever, mas questões de negócios, né? Às vezes você tem uma pessoa que está envolvida no negócio, a outra nem está, às vezes, no Brasil. Como é que você resolve isso? Tem um caso desse, né, Cris? Você pode comentar um pouco para a gente? Tem, que a gente até atuou junto lá, né, Rogério? É um cliente que ele é um empresário, tem uma empresa aqui e ele tem 3 filhos. A filha trabalha com ele, é super atuante na empresa. Ele tem um filho que mora no exterior, que não tem nada a ver, não quer saber da empresa, vamos falar assim, o artista da família. E tem uma filha mais nova, que é casada, tem filhos e ela é dedicada às crianças. E ele tem uma preocupação, veio nos procurar para justamente como é que ele poderia estar já planejando a parte sucessória e a transferência de patrimônio. Que eles têm imóvel no exterior. Então, de um lado, que é onde o filho mora, então a ideia era, poxa, tem como, de repente, eu estar deixando esse imóvel para esse filho, que seria a situação interessante, e a empresa para a filha, que é atuante. Porque, normalmente, sim, pela nossa legislação, morreu, tudo é dividido igual. Então, você vai pegar uma empresa e dividir em pedacinhos, os imóveis você divide, e ele queria fazer alguma maneira de como é que ele conseguiria ser justo
deixar o valor igual, vamos falar assim, para todo mundo, e como resolver isso. Então, já acho que o Caporal também faz isso, mas aí como nesse caso é a coisa internacional, fizemos seguro internacional, porque aí, de novo, moeda forte, é como se tivesse diferentes caixinhas, e aí todo mundo, para fazer a equalização de valor, a infusão foi com dinheiro que seria oriundo do seguro. Então, óbvio, um recebe uma empresa, outro recebe um imóvel, outro um pedaço de um imóvel, e a diferença todo veio com dinheiro. Acho que o Caporal deve fazer isso aqui também, né, Caporal? Bastante utilizado. Então, assim, que aí você acaba facilitando, e quanto mais você consegue preparar isso antes, de comum acordo, facilita absurdamente o processo depois. Então, assim, traduzir bem rápido uma coisa extremamente complexa. Mas acho que era nesse sentido, né, Rogério, que você estava pensando? Exatamente. É a gente mostrar realmente as possibilidades. Tem muitos detalhes, né, gente? Mas é aquilo que a gente falou no começo. O ideal é que você tenha um planejador, que não é uma cultura nossa aqui no Brasil, buscar esse profissional. Lembrando, você quer construir uma casa, você vai procurar um arquiteto. Você tem uma disputa jurídica, você precisa da ajuda do advogado, né? Para as questões das finanças pessoais, para você alcançar esse objetivo, você precisa de um profissional que esteja habilitado e saiba fazer atuarialmente as contas necessárias para você alcançar esses objetivos, qual o seguro que você precisa contratar, por quanto tempo, você precisa ter seguro todo o tempo. Às vezes as pessoas pensam, pô, eu vou gastar dinheiro com seguro. Não é gastar dinheiro com seguro, é economizar num evento inesperado, né? Então, aqui, a gente aqui não tem perguntas no chat aqui. Agradeço aí aos comentários do Ricardo aí e do Leonardo Emerson, né, que estão participando aqui com a gente. De novo, né, se vocês tiverem perguntas, sugestões e se tiverem alguma crítica, fique à vontade depois no nosso canal colocar nos comentários, né? Isso vai nos ajudar. Se tiver algum tema que você queira trazer, ou se você quer ouvir mais aqui o Caporal ou a Cris nessa discussão, a gente pode fazer aqui, promover um outro encontro mais específico e dando mais tempo, né? Porque o Caporal tem Caporal e Cris, muita experiência, muita coisa que pode falar, né? Enfim, agradeço aí, Caporal, imensamente, Cris Gucci, meus amigos aqui de sempre, Wander, Alexandre, Ricardo. Então, pessoal, aqui respeitando o nosso horário, até a próxima segunda-feira do mês que vem. Se Deus quiser, um abraço a todos aí, boa noite. Até mais, tchau, tchau.